Ao longo dos últimos 40 anos, a APDC tem mantido o dinamismo e tem refletido sobre o setor, sempre com um espírito crítico sobre os problemas do país, foi dando contributos importantes e esteve lá fazendo parte da história em momentos como a digitalização das centrais telefónicas, o surgimento do primeiro canal privado de televisão, o início da internet ou da TV por cabo. Vamos percorrer estas conquistas, estes desafios e até curiosidades com ex-presidentes. Estão comigo Gonçalo Sequeira Braga, que foi fundador da APDC em 1984, bem-vindo. José Graça Bau, que presidiu a APDC entre 95 e 97, e ainda Pedro Norton, entre 2011 e 2013. Peço desculpa, desde já é uma honra e um prazer estar a poder moderar esta conversa convosco. Sr. Engenheiro Sequeira Braga, eu começo por si e por lhe pedir para nos transportar para 1984. Que tempo era esse do país e das telecomunicações, quando teve essa iniciativa arrojada? Muito obrigado. Eu queria apresentar os cumprimentos ao Sr. Presidente do Congresso, ao Sr. Presidente da APDC, o meu amigo Rogério Carapuça, e hoje fiz uma reflexão, que não tinha pensado bem nisso, de que quem contribuiu indiretamente para a criação da APDC foi o Dr. Raul Bordal Junqueiro, Secretário de Estado das Comunicações. Porquê? Porque me demitiu da administração dos CTTs e permitiu-me que eu tivesse um ano sabático em que comecei a pensar na criação da associação. Aí tudo começou, numa demissão. A criação da associação, como há de calcular, se fosse hoje era muito fácil. Nós trocávamos uns e-mails, as pessoas davam um acordo ao conceito e depois eventualmente tínhamos um jantar ou um almoço para aprovar. Nesse tempo isso não acontecia. E, portanto, eu tive que desafiar 16 pessoas para isso, as pessoas concordaram, mas depois só tiveram conhecimento do conceito total num jantar que fizemos em que foi aprovado. E foi fácil chegar a essa concordância? Eu gostava de salientar o seguinte, e vou ter a oportunidade de referir. Nós temos, na vida da associação, 3 ciclos. Um primeiro ciclo, que é o ciclo do nascimento, em que a APDC foi predominantemente uma associação de pessoas com o apoio de algumas empresas, prestadoras de serviços, na altura, empresas públicas. Depois, numa segunda fase, nós fomos uma associação de pessoas com empresas, e empresas prestadoras de serviços e fabricantes. E, finalmente, hoje, nós somos uma associação de empresas com o apoio das pessoas. Há um ponto muito importante que a maioria dos jovens presentes na Assembleia não tem a consciência. Quando criamos a associação, nós estávamos a tentar recuperar dos atrasos que tínhamos na telefonia e no telex. Eu estava na administração do engenheiro Oliveira Martins, fez um programa de 5 anos com a Siemens, ao fim do 3º ano tinha acabado. E tinha acabado por uma razão muito simples, é que o fax tinha dado cabo do telex. Isso para mostrar. Depois, há uma contribuição importante, que foi feita aqui também pelo Graça Bau e pelo Fernando Mendes, foi o livro negro sobre os novos serviços, em que o Graça Bau previa que no ano 2000 nós teríamos 100 ou 150 mil telemóveis, e acertou. Aliás, temos aqui alguns antigos equipamentos, Sr. Engenheiro, só para fazer aqui uma referência. Isso contribuiu para difundir a cultura. E é importante que isto coincidiu com a emergência, que era fatal, dos serviços móveis, as ideias de privatização e liberalização que começavam a surgir na Europa, e há uma coisa fundamental para a primeira fase. Nós tivemos presidentes da direção da APDC de nível mundial, pro bono.
Isto foi, digamos, permitiu que a associação crescesse. A associação, penso que começou com cerca de 100 ou 150 associados e ao fim de 5, 6 ou 7 anos tinha mais de 1000. Hoje diminuiu por uma razão que o Rogério já me referiu. E finalmente, há uma coisa curiosa que eu acho que foi muito benéfica e que mostra a visão dos 16, que foi nós definimos um conjunto de princípios e valores para a atividade da APDC e isso foi respeitado ao longo dos anos pelas sucessivas direções. Portanto, nós tivemos desenhamos um formato muito positivo da associação e que se impôs, mesmo na primeira fase, nós éramos, sem dúvida, a melhor associação existente em Portugal. E desempenhou, digamos, um papel porque capturou o interesse das pessoas e atraiu as empresas que viram que, numa fase de mudança, nós éramos um agente de mudança. Vamos passar para outra fase. A engenheira Graça Bau apanhou um período muito fértil da modernização das telecomunicações nos anos 90. Fale-nos desse período desafiante. Sim, vamos lá ver. Eu não acompanhei, estive lá no meio, sempre a mexer no meio da tecnologia. O meu aparecimento como Presidente da Associação, numa eleição democrática em que ganhei por um voto o Dr. Sequeira Braga... Tinha aqui esse momento guardado, vou querer ouvir a vossa opinião sobre isso, mas já lá iremos, só antes para concluir, para ficarmos aqui, para nos recordarmos como é que eram as telecomunicações vamos lá ver. De Portugal nos anos 90, aliciantes como nós o telefone, nascemos, 100% eficaz, telemóveis... Este senhor é muito novinho, nós nascemos numa época em que não se falava ao telefone. Nascemos para as telecomunicações. Não se conseguia falar de Lisboa para o Porto. A maior parte do país não tinha serviços automáticos. Quem queria fazer uma chamada tinha que entrar com uma telefonista, ela lá manipulava umas coisas, ligava a outra pessoa. Portanto, o país estava num caos. Não podia desenvolver-se, não havia telecomunicações, não havia comunicação, os profissionais trabalhavam com telex, havia umas centenas de telex e este era o país. Nós entramos numa boa altura, que é, isto está uma desgraça, qualquer coisa que façamos, vamos ser heróis. Pronto. E, portanto, entramos na década de 80. Na década de 80, agora as pessoas vão estranhar. Nós começamos a pôr fibras ópticas na década de 80. A primeira fibra óptica em Portugal é de 84 e liga a Marinha Grande a Leiria. Para quê? Para a indústria dos moldes. Ui, credo. Pronto. Se preocupe. Vamos lá ver. 80, está tudo a acontecer. E aqui o Dr. Sequeira Braga falou num plano que era uma coisa com uma lombada de 6, 7 centímetros, que dizia a evolução das telecomunicações de 85 a 2000. Era o plano do ano 2000. Pronto. Naquela altura planeava-se a longo prazo, agora temos que ser mais rápidos. E nesse plano, que nasce ao mesmo tempo que a APDC, eu acho a APDC foi o despertador. Quando a APDC aparece, as empresas tentam todas, espera aí, eu vou ficar à frente. Eu era dos CTTs. CTTs era o resto do país, menos Lisboa e Porto, ok? E nós estávamos muito atrasados. Então, espera aí, nós vamos tomar conta das telecomunicações, vamos aparecer nos congressos e vamos mostrar que temos futuro. Mas fala-nos também dos anos 90 e das conquistas em termos de telecomunicações. Não, as conquistas... Muito importantes. Sim, não, nós nesse plano fizemos a estratégia toda para o país. Era serviços móveis, nem se sabia bem o que era serviços móveis, porque era uma coisa dos militares, mas a gente já tinha ouvido nos Estados Unidos que iam implantar serviços móveis. Depois fizemos uma coisa chamada Videotex
paging, nem sabe o que é paging, a menina. Não. Coisa. Bom, já ganhei o dia a chamar-me menina. Muito obrigada, Sra. Engenheira. Pronto. Paging era um aparelhinho que dizia, queremos falar contigo, vai a um telefone fixo e liga-nos. Pronto. No meu tempo seria qualquer coisa como um bip, era assim um... É o BIP. Pronto. O BIP era o nome comercial do paging. Então eu lembro do nome comercial. Então ainda é mais velha que o que eu pensava. Portanto... Só um momento, só para o Sr. Engenheiro completar essa ideia. Vamos lá ver. Portanto, a década de 80 é a década em que tudo nasce. E projetamos 90 com esse tal plano. E, portanto, o Sr. falou que eu tinha previsto 150 mil telemóveis para o ano 2000. Errei profundamente, porque tivemos mais que 1 milhão. Pronto. Há ali um problema nos telemóveis, já agora eu vou mostrar. Esteja à vontade, sim, porque isso é um telemóvel, ou era? Isto é um telemóvel, não sei, é um trator. Eu fiz várias chamadas da praia com este telemóvel na mão. Pronto. Mas isto é de 88, ok? Pronto. Depois, 89 e 90, aparece este. Isto era uma tecnologia analógica. Certo. Surge a tecnologia digital e a grande guerra entre a PT e a Telecel. Ok? A Telecel é o Toshin, não é? E então já surge este telemóvel da Motorola. Depois, a ambição é o tamanho. O telemóvel quase desaparecer. Olha, um telemóvel... Quanto mais pequeno fosse, melhor. Tal e qual, do ano 2000. Por fim, agora é o canivete suíço. São os smartphones que fazem tudo e mais alguma coisa. Tudo. Isto é uma coisa do outro mundo. Eu acho que aqui é que está a grande revolução das telecomunicações. Tudo o resto é um bocadinho fantasia. Isto é que teve sucesso. E mais, foi a única coisa que a Europa se uniu. Isto só foi possível porque a Europa se uniu toda e fez uma especificação universal e todos os fornecedores tinham os mesmos tipos de equipamentos, intermutáveis, etc. Pronto. Só 30 segundos para fazer o seu apontamento. Só 30 segundos. Falar com o Pedro. Eu gostava de salientar que houve 2 aspectos fundamentais para o nosso desenvolvimento e para complementar a ação da APDC. Primeiro, nós tínhamos na altura uma geração de técnicos de nível mundial. O Fernando Mendes, que nos ajudaram a resolver o problema das centrais digitais, etc, etc, etc. Segundo, havia um organismo, convém referir, uma entidade que é o INESC. O INESC contribuiu muito para o desenvolvimento das comunicações em Portugal, ao nível da ideia da investigação e desenvolvimento. E convém recordar que o primeiro congresso, anterior ao congresso da APDC, foi um congresso organizado pelo INESC. O INESC com a APDC contribuíram para a fertilização da tecnologia digital na sociedade portuguesa. Pedro Norton, mais recente, o seu mandato, numa data entre 2011 e 2013, em pleno período da Troika. Pedro, isso marcou o mandato? Marcou, obviamente. Enfim, houve 2 coisas no início do mandato que marcaram muito aquilo que fizemos durante esses anos. A primeira foi a infeliz circunstância da morte do Diogo Vasconcelos, que me tinha precedido e que foi um grande presidente da PDC. E eu, quando cheguei, tinha claro na minha cabeça que eu acredito muito que nós, nas instituições, e como líderes, não devemos estar sempre a reinventar a roda e, portanto, devemos beber do conhecimento acumulado que vem antes de nós, e tentei fazer muito isso em relação ao legado que o Diogo marcou e que acabou por marcar muito do meu mandato, aproveitando muitas das ideias que ele tinha trazido. Mas, de facto, a direção que eu presidi tomou posse em março de 2011 e em abril de 2011 estávamos a pedir o resgate, o país estava a pedir o resgate. E, portanto, foi também um mandato que foi marcado por essa ruptura, que foi uma ruptura económica, social, política. O país estava virado de pernas para o ar e colocava-se a questão do que é que a APDC, como é que a APDC se posiciona num período tão complicado da vida do país. A APDC, como os meus 2 colegas de painel já explicaram, já era então uma associação com enorme prestígio na sociedade, com uma capacidade convocatória
extraordinária e para mim tornou-se rapidamente muito claro de que naqueles anos, que foram anos, repito, muito desafiantes e muito difíceis para o país e também para o setor, era preciso que a APDC fosse capaz de dizer estamos presentes e estamos presentes para ajudar o país, neste momento tão difícil da nossa vida coletiva. E nós organizámos um primeiro congresso muito orientado a querer dar esse sinal ao país. Foi um congresso que chamámos Quantificar o Futuro, mas que foi sobretudo marcado pela produção de um estudo que desafiámos o setor a produzir, um estudo que tentava identificar um conjunto de medidas de racionalização da administração pública, que chamámos 11 mil milhões de razões, porque era um estudo que visava poupanças de 11 mil milhões de euros, dava para dois aeroportos da dimensão do quanto foram anunciados, e era um estudo que tocava em temas como a interoperabilidade, como a combate à fraude, como a digitalização de processos, produzido pelo setor, que entregámos ao Governo, entregámos ao Carlos Moedas na altura, e que foi, repito, uma tentativa de fazer um call to action do setor, querendo dizer, no fundo, este setor também está presente quando o país precisa deles. Acho que esse esforço foi reconhecido pelo Governo de então, tivemos a honra desse congresso ser aberto pelo Primeiro-Ministro de então, Pedro Passos Coelho. Eu acho que foi uma oportunidade para conseguirmos posicionar também a APDC e sobretudo o setor como um setor, repito, que está presente nas horas boas de desenvolvimento do país, mas também está presente nas horas difíceis, que foi o caso, e acho que respondemos a esse repto. E foram, de facto, anos muito exigentes. Pedro, como é que reagiram na altura as empresas? Muitas terá sido marcante e, de alguma forma, tiveram a capacidade para se reinventar e dar a volta, outras não. Enfim, na vida enfim, é mais ou menos público, o tecido empresarial sofreu muito, em particular estes setores mais ligados ou mais dependentes do Estado sofreram muitíssimo. O próprio setor dos média a que eu estava ligado, enfim, foi uma debacle naqueles anos absolutamente terrível, com quebras do mercado publicitário de 20% e 30% de repente do dia para a noite. Portanto, foram anos muito difíceis, e na vida de uma associação isto também é evidente, que vive de patrocínios e vive do apoio das empresas, também é um período particularmente difícil, porque evidentemente aquilo que normalmente se faz, erradamente do meu ponto de vista, é cortar as verbas de marketing, e, portanto, nós tivemos que lidar com isso, mas acho que, enfim, que ultrapassámos esse período, fazendo a demonstração, repito, que mesmo em períodos difíceis há lugar para associações com o peso e com a importância da APDC, e conseguimos atravessar com sucesso esses anos. Vamos então agora àquele momento particular na história dos dois senhores engenheiros na presidência da APDC. Foi o único presidente numa eleição, engenheiro Garçabal, numas eleições disputadas, o outro candidato está ao seu lado e cada um com apoio de empresas concorrentes, na altura, PT e Marconi e Garçabal. Pergunto primeiro a Garçabal, já falo do Centro Engenheiro. Portanto, tem esta particularidade de ter sido uma eleição muito disputada e com apoios distintos de empresas de muito peso na altura. Vamos lá ver, eu tenho que confessar que acho que tinha uma vantagem, porque a PT na altura tinha muito mais funcionários e muito mais sócios da APDC que a Marconi, não é? E, portanto, como eu era relativamente popular, e o doutor, o engenheiro Luís Todo Bom, que era na altura o dirigente, até que me convenceu, tens que ir àquilo, isto agora, a gente e tal. Aquelas guerrinhas entre empresas, não vai a Marconi agora assumir, acabou absorvida pela PT, a Marconi. Pronto, isto fazia tudo parte de uma estratégia. E, portanto, eu não me via nada como presidente da APDC. Até gostava muito do Dr. Sequeira Braga, isso ele é que deve ser e tal. Mas pronto, eu estava sempre no meio da tecnologia.
Eu era Era um homem de um terreno... Não, sim, eu era um presidente que me punha debaixo dos bastidores a ver se os sinais e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, não me estava vocacionado. Eu fiz uma malandrice aqui ao Dr. Sequeira Braga. Como é que eu me vou livrar disto? E então, espera aí, o Dr. Bordalo Junqueiro, que já faleceu, está sempre entusiasmado com estas coisas. Vou já entregar-lhe tudo. Entreguei-lhe o Congresso e ele, pronto, apoderou-se da APDC, eu não precisei de fazer nada. E fez também um bom mandato. Um bom mandato, porque ele era uma pessoa também da estratégia, da política, etc, etc. Dr. Sequeira Braga, muito é bem. mesmo verdade que perdeu por um voto? É mesmo verdade que perdeu por um voto essa eleição? Ainda bem que eu perdi por um voto, porque ele fez um melhor papel do que o que eu iria fazer. E portou-se impecavelmente, porque aparentemente era uma lista do establishment. Mas ele não foi do establishment, ele foi da APDC. Isso é um aspecto muito importante. Obrigado. Pedro, visto este momento particular, há pouco o Pedro falava na introdução dos média na APDC e, portanto, tornou esta associação mais abrangente. Como é que foi articular esses dois mundos? Bem, é preciso dizer que eu era um bocadinho um outsider, não fui propriamente um presidente provável para a PDC, não era homem que vinha do mundo da tecnologia, não vinha do mundo das tecnologias de informação e comunicação, era um homem dos média e também por isso eu tive então uma eleição que foi norte-coreana, que era o único candidato, foi mais fácil. Mas porque não chateava ninguém, não chateava nenhum dos operadores existentes. E aliás foram eles que me desafiaram a participar. Mas, portanto, vinha com uma visão um bocadinho de outsider e era muito claro para mim que este setor é um setor que toca tantas áreas da economia portuguesa que não podia pensar sobre ele numa lógica umbiguista, como se fosse um simples cluster da economia. Portanto, esta associação não podia ser uma associação setorial, tinha que ser uma associação que se via como uma associação mobilizadora do conjunto da economia, porque estava, de facto, presente em todos os outros setores, era fundamental para o desenvolvimento de todos os outros setores. Isso era particularmente verdade em relação ao mundo dos mídias, de onde eu vinha. Ou seja, era um mundo que estava a aproximar-se vertiginosamente, havia uma convergência entre esses dois mundos. Aliás, eu e o Graça Bau, alguns anos antes de eu vir para aqui, enfim, trabalhámos muito juntos no lançamento da SIC Notícias. Enfim, fomos, de certa forma, pais fundadores dessa aventura. E era para mim muito claro que estes dois mundos precisavam de falar mais. Eram dois mundos que estavam condenados a entender-se, mas que não se conheciam bem. As pessoas que vinham da área dos média percebiam um pouco de tecnologia. As pessoas de tecnologia olhavam para os média como uma coisa bizarra de que eles precisavam, mas que não percebiam bem como lidar com aquilo. E, portanto, tentei fazer essa aproximação entre esses dois mundos. Logo no primeiro congresso que organizámos, tivemos um painel precisamente sobre o tema da convergência entre média e telecomunicações e, a partir daí, no segundo congresso que organizámos, inaugurámos este Estado da Nação dos Média, que até hoje perdura, e que foi a forma que eu arranjei para trazer enfim, as empresas de média, para dar-lhes uma nova centralidade e elas perceberem que faziam parte desta família da APDC. Enfim, não sou a melhor pessoa para julgar o meu mandato, mas acho que foi um contributo importante, porque de facto os dois mundos estavam muito interligados e desde então acho que comunicam com mais facilidade e trabalham de forma mais cooperativa. E até hoje é um dos grandes momentos deste congresso. Já havia o Estado da Nação das Telecomunicações, agora há também o Estado de Comunicação dos Média, que obviamente são hoje em dia os dois grandes pratos fortes desta organização. E que acontecem hoje. Dr. Sequeira Braga, olhemos, já aqui nos fez uma retrospectiva de como era tudo o país, as telecomunicações, quando teve a brilhante ideia de fundar esta associação, mas olhemos agora para a atualidade. A sua opinião sobre a oferta atual das telecomunicações em Portugal? Atual? Perdão. Olha, acho que nós continuamos a ter uma posição dominante no mundo das telecomunicações.
No mundo, já não das telecomunicações, no mundo da comunicação, da informação, do visual. E queria salientar uma coisa sobre a questão anterior. O grande responsável pela integração dos mídia nas telecomunicações foi aquele senhor, foi o Pedro. Por causa do seguinte, nós éramos uma associação de telecomunicações e depois, naturalmente, a tecnologia, o telemóvel, que o mundo promoveu a convergência. E ele teve essa visão. Sobre a atual situação, acho que sim, acho que nós continuamos a ter, digamos, a ter uma posição líder ao nível das comunicações, a dois níveis, ao nível da tecnologia, porque temos a engenharia e temos a investigação, e ao nível dos serviços, porque inovamos na oferta de serviços. Eu gostava de chamar a atenção, é um facto que não é muito divulgado. Falado. Portugal, através do engenheiro Bernardo Pinto da TMN, produziu o primeiro cartão de telemóvel a nível mundial. E, curiosamente, os responsáveis depois disseram: esquecemos-nos de patentear o serviço. Mas está a ver, isso foi um facto extraordinário. Isso deve-se à grande capacidade técnica que há pouco o doutor referia, que havia uma grande... E dou-lhe outro exemplo. A Via Verde é um grande sucesso e é um sucesso português a nível europeu e mundial. Portanto, nós temos a tecnologia e nós temos também a oferta de serviço, que era um ponto que há 40 anos não se ligava muito ao serviço, porque o serviço era uniforme, o fixo, o telemóvel, o telex, etc. Hoje já não é assim. Isso exige também, na retaguarda, software, aplicações que permitam esse desenvolvimento. E nós temos. Portanto, eu acho que estamos, digamos, no bom caminho. E gostava de salientar um ponto. O maior agente de mudança em Portugal não é o Estado português, é a APDC. A APDC é um parceiro do Estado para o desenvolvimento, para a transformação digital da sociedade portuguesa, porque tem o apoio das empresas, e as empresas, fabricantes, prestadores de serviços, etc., desejam divulgar a sua oferta e capturar o maior número de clientes. Mas que precisa do Estado para essa transformação. E o Estado utiliza a PDC para isso. Isso é obra dos múltiplos presidentes da APDC. Somos a maior associação e, atenção, também gostava de salientar, nós somos um invulgar caso a nível europeu, como associação. Porquê? Porque os outros não têm, muitos deles não têm uma associação com a influência, com a capacidade, com as realizações que a APDC fez. E os feitos em termos digitais que o país tem atingido, está adequado a essa realidade? Desculpe, que o país tem atingido em termos digitais, está adequado a essa realidade que acaba de descrever? Se for ver vários indicadores, nós estamos acima da média europeia. Portugal está muito bem. Fruto de quê? É óbvio, fruto das diversas empresas, da liberalização, dos competidores, da necessidade de apresentar novas soluções e estamos melhor nas comunicações do que está o país economicamente, curiosamente. O que é que falta para o país ser melhor economicamente? Há tantos anos que ouvimos os governantes a falar nessa necessidade e os portugueses precisam e as empresas também precisam dessa... Sim. Olha, o que é que falta? Há um problema que as pessoas não falam. Falta demografia. Portugal está com um gravíssimo problema demográfico, em que vamos passar de 10 milhões eventualmente para 8, em que a nossa força ativa vai diminuir 400 mil e temos 500 mil licenciados imigrantes. Nós estamos a financiar os licenciados na Europa a um custo barato e quem fez o investimento é Portugal.
Podemos contar com a imigração para colmatar essa falha? Ouça uma coisa, podemos ter alguma imigração qualificada, mas temos que ter portugueses com capacidade para enfrentar os desafios. As empresas já começam a ter um grau, a população, trabalhadores com um grau de literacia, digamos, digital bom, porque está o telemóvel, as pessoas aprendem. Eu não sou um técnico, tive que aprender, não é? Para me movimentar no mundo digital. Mas vão faltar certamente dirigentes e especialmente técnicos com competências para suportar o nosso desenvolvimento. Até porque há outro facto. Neste contexto, as nossas empresas não podem olhar só para o mercado português. Têm que olhar para o mercado internacional. Cada vez mais. E isso exige capitais que neste momento não existem. Portanto, nós temos que corrigir isso, porque temos que nos afirmar na sociedade global com uma oferta. Já existem algumas empresas cotadas que fizeram essa internacionalização, mas nós temos que fazer mais, porque senão estamos reduzidos à oferta de serviços locais que vão diminuindo. Há menos jovens, há mais velhos, etc, etc. Engenheiro Graça Bau, também sente que vai começar a faltar mão de obra qualificada no país, fruto das questões demográficas que conhecemos no país? Está-me a pôr a navegar fora de pé. Mas terá uma visão do que impacto poderá ter neste setor, como terá noutros? Sou melhor a prever as tecnologias do que a prever esses elementos de cariz social, político-social. E hoje, em pleno século XXI, Portugal pode orgulhar-se da oferta que tem no mercado das telecomunicações? Vamos lá ver. Eu não sou tão otimista como o Dr. Sequeira Braga. Eu acho que a implosão da Portugal Telecom prejudicou muito o desenvolvimento das telecomunicações em Portugal. Não só porque a Portugal Telecom passou a ter muito menos capacidade, como a concorrência também não tem que lutar todos os dias. Eu acho que hoje as telecomunicações, na ambição que eu tinha para elas de ser um motor de desenvolvimento social e económico, está a perder força. Por exemplo, eu penso, quando lançámos a TV Cabo e os canais, está a ver a revolução que foi passar de 3 canais para 30, 60, 200, a revolução que foi. O país hoje depende dos canais de notícias. O primeiro canal de notícias que foi lançado neste país fui eu, o CNL. Eles depois fizeram uma guerra que eu tive que encostar à SIC, no SIC Notícias. Mas, primeiro, o Dr. Balsemão não queria fazer nada de notícias, porque ia concorrer com ele próprio. Como já estava lançado um canal, teve que acostar e depois triturou-me numa maquinazinha de triturar. A Sport TV. Hoje, quando lançámos a Sport TV, também a SIC era o meu inimigo de estimação. Quando lançámos a Sport TV, o velho Rangel quis arruinar aquilo que tu dizes. Sport TV vai dar cabo do futebol. Não vai haver mais futebol, não vai ninguém ao estádio, não vai nada. Vocês já viram que é hoje o futebol? Vale 20 vezes mais do que valia naquela altura. Porque estes desafios só servem para estimular as economias. Pronto. Hoje, o que é que eu digo? Olha, eu ando a trabalhar na educação. Onde é que estão os operadores de telecomunicações a trabalhar na educação que tanto precisava de gente com força para mudar a escola? Eu até acho que sei como é que se mudava a escola. O Ministério da Educação também sabe o que é que depois não é capaz de fazer, que é um problema que nós temos. Eu sei, mas não sou capaz. Pronto. Saúde. O que é que as telecomunicações estão a fazer pela saúde? No meu tempo, as telecomunicações tinham uma força que hoje, se tivessem a mesma força, poderiam mudar a saúde. Por exemplo, eu estive num projeto de teleconsulta. Está sempre a queixar tudo que
Epá, eu queria pôr os municípios todos e as juntas de freguesia como teleconsulta. Então isso era um avanço enorme, mas nada acontece. E eu, se estivesse na PT, tinha conseguido. Fora da PT, tenho as pernas curtas. Pronto. Mas onde está o foco, então, das telecomunicações? Onde está? O foco. Se não está na saúde, se não está na educação? Não, tem que estar. Vamos lá ver, as telecomunicações estão a transformar-me em gestores de dinheiro. Aquilo é como se fosse um banco. Acho que já não são realmente a missão, a visão, não é o desenvolvimento, ir buscar dinheiro mais tarde, é ir buscar dinheiro hoje. E, portanto, eu acho que há falta de ambição. Se calhar, quer dizer, estou velho, tenho esta postura de velho, isto agora está tudo mal, mas acho que podia haver uma grande mudança. Não me parece nada um pensamento de velho, digo-lhe já. Não. Deixe-me também ouvir o Pedro Norton. Pedro, relativamente à transformação digital, Portugal está a ser competitivo? Acho que no essencial, sim. Eu acho que o país teve uma transformação brutal nos últimos anos. Acho que este setor continua a ser um setor competitivo. É verdade, partilho aqui um bocadinho esta ideia de que, enfim, o setor hoje é um setor muito diferente do que era antes da crise da PT. Isso é um facto, tem características diferentes, estará mais fragmentado, mas isso não é necessariamente mau. Quer dizer, outras empresas despontam, eu acho que continuamos a ter um setor muito, muito vibrante e muito capaz de responder aos vários desafios que temos pela frente, que passam pelos desafios da demografia, pelos desafios do envelhecimento da população. Enfim, para todos, volta àquela ideia. Eu acho que enquanto a APDC tiver a capacidade, e tem continuado a ter, com a presidência do Rogério, de se posicionar como apresentar o setor como um setor que ajuda a resolver problemas do país, porque toca em todos os setores do país. Eu acho que continuo a olhar para isto tudo com algum otimismo. Apesar dos momentos difíceis, já os atravessámos, mas acho que continuo a olhar para isto com otimismo. Engenheiro Sequeira Braga, gostava de perguntar-lhe, no fundo vou fazer o mesmo desafio aos três, mas faço agora, que conselho ou conselhos gostaria de deixar ao atual Presidente da APDC ou ao futuro? Olha, eu gostaria de fazer uma saudação especial, e vou responder também à sua pergunta, ao nosso Presidente da APDC. O nosso Presidente da APDC tem 3 características muito importantes, e é essa estabilidade de virtudes que tem permitido estes 10 anos a presidir a APDC, e espero que continue muitos anos também. Porquê? Primeiro, ele é um homem que reconhece as virtudes do passado, a história, e aproveita, não tem vergonha disso. Segundo, ele tem uma visão do futuro. A visão do futuro dele há 10 anos não era a mesma de hoje. Ele foi adaptando, porque tem conhecimentos, o mundo mudou e, portanto, é isso que eu espero que ele continue a fazer. E tem outra característica, uma terceira característica muito importante. Ele atua equilibradamente e corretamente no presente. Muito bem, em termos mesmo de terminar, conselho muito rapidamente. Deixe-me só uma coisa. Eu pedia à assistência que se levantasse e desse uma salva de palmas ao nosso Presidente da APDC. Já está aqui em palco, vai ser entrevistado logo de seguida. Bom, passando, Graça Bau, quer deixar um desafio a Rogério Carapuça ou a um futuro Presidente da APDC? Se calhar o meu conselho, não, ele não vai seguir. Eu tenho uma característica desde pequenino, era um enfant terrible. Ok, de todo. Eu acho que ele precisava de um bocadinho agora de enfant terrible, porque eu falei aqui de algumas coisas que não estão a andar. Talvez ele pudesse dar um empurrão. Por exemplo, eu já falei ali com o Manel sobre a educação.
Nós estamos a investir centenas e centenas, milhares de milhões em escolas. Os professores não estão preparados para usar a tecnologia. A PDC não pode ajudar os professores a não terem medo da tecnologia, lançar um conjunto de formação. Está feito esse desafio, está dada essa dica. Daqui a pouco vamos ouvir o Presidente da APDC, com certeza, na conversa com o João Adelino Faria. Pedro Norton, para terminar. Muito rapidamente, enfim, eu acho que, ligando o que os dois disseram, eu acho que a APDC e o Rogério têm conseguido fazer tem tido estes dois elementos, de facto, que é o respeito pelo passado e esta a tal ideia de que há bocado falava, de abraçar o conhecimento acumulado que esta associação sempre teve, com a ousadia de continuar a reinventar. Eu acho que enquanto continuar a jogar com estes dois elementos, vai continuar a ser um presidente com imenso sucesso, como tem sido nos últimos 10 anos. Meus senhores, muito obrigada pela participação. Foi um enorme gosto ter percorrido a história do país através dos vossos mandatos e dos vossos pensamentos. Muito obrigada.